Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, onde nós vamos falar agora do complexo articular do ombro, anatomia, citar algumas patologias também, alguns aspectos de correlação anatômica muito importante. Complexo articular do ombro, obviamente, o nome já diz, ele é complexo, porém, se a gente olhar para ele com cuidado, com carinho, com uma análise um pouco diferente, não é tão difícil assim. Obviamente que a reabilitação requer alguns cuidados, no caso de alguns pacientes, mas trata-se de uma região muito gostosa de se estudar, não que seja fácil, mas é muito importante. Até porque está entre os top 5 de procura dos pacientes em relação às questões ortopédicas. Então, muita gente tem dor no ombro, tem sintoma e tem patologia de ombro. Então, inicialmente, algumas patologias que são comuns, né, em síndromes. Então, a síndrome do impacto do ombro, como o nome já diz, é uma síndrome, né, onde nós temos a impactação mecânica da cabeça humeral sobre as estruturas subacromiais. Isso daqui é muito comum de se acontecer por falta de sinergismo muscular, onde nós não temos uma boa ativação de manguito, com um ganho muito grande de força excessiva do deltoide, consequente impactação das estruturas, e quem mais sofre aqui, obviamente, é a bursa e o tendão do supra. Então, aqueles pacientes com bursite subacromial, aqueles pacientes com tendinite de supra, possíveis rupturas parciais, obviamente, aqui está chegando também o cabo longo do bíceps e outras estruturas, por falta de sinergismo, podem vir a sofrer. O manguito é quem mais sofre, né? Então, o supra, o ínfero, o súbio, o redondo menor. As capsulites adesivas, né? Onde a gente tem uma inflamação capsular, onde a cápsula se torna rígida e altamente álgica. Obviamente que nós temos capsulites que são derivadas de processos cirúrgicos e traumáticos, mas também temos capsulites, entre aspas, espontâneas, são os famosos ombros congelados espontâneos, onde o paciente, por vezes, ele dorme bem e acorda ruim. Algumas questões metabólicas estão envolvidas nesse processo, né? Pacientes diabéticos são mais propensos a isso. A literatura traz também que a capsulite adesiva, ela tende a ter uma evolução melhor depois do primeiro ano, depois de 12 meses, mas não se explica o porquê. Mas hoje os estudos também estão dizendo que a capsulite, ela não é só uma questão capsular, as questões musculares, elas são importantes. E a gente vê muito isso quando o paciente ele é sedado por uma manipulação para se tentar quebrar aderências de uma capsulite, por si só já fica mais fácil de trabalhar com ele sedado. Por quê? Porque não temos componentes musculares associados, emocionais, álgicos e por aí vai. Aqui embaixo nós temos três lesões que justificam processos de instabilidade. Então, SLAP, Bancar e Hill-Sachs são lesões que, se você ver na ressonância magnética do seu paciente, a gente tem que ter uma pulguinha atrás da orelha em relação à instabilidade, principalmente Bancar e Hill-Sachs. O SLAP seria uma desinserção na região superior do labrum glenoidal. Geralmente, isso vem associado ou é em decorrência de uma lesão, de um estresse mecânico gigantesco no cabo longo do bíceps, né? É comum em arremessadores devido à mecânica do arremesso com estresse grande na região do cabo longo de bíceps. Então, é muito comum quando a gente procura sobre lesões de SLAP aparecer as imagens dos arremessadores do beisebol, por exemplo. A lesão de Bancar já é uma lesão glenoidal do labrum, porém na sua região antero-inferior. Então, a instabilidade nesse caso ela é muito maior, porque 90% das luxações de ombro acontecem no sentido anterior e inferior, a cabeça humeral sai para frente e para baixo. Então, se eu tenho a perda do labrum glenoidal aqui, é muito mais fácil, o paciente fica muito mais propenso a ter luxações, ok? E se o paciente vem com um Hill-Sachs, isso é um indicativo de recidivas de luxações. Por conta da mecânica de luxação anterior-inferior, é comum que nós tenhamos uma fratura, como se fosse uma fratura por achatamento, um afundamento na região lateral e superior da cabeça humeral. Então, numa incidência superior, numa radiografia, é possível de se ver uma lesão de Hill-Sachs, e se a gente vê isso, a primeira pergunta a ser feita para o paciente é: você já luxou esse ombro? Quantas vezes luxou? Porque é muito possível de acontecer. Com menos frequência, porém possível, nessas luxações, o paciente ele pode vir a apresentar uma lesão óssea, uma fratura da cavidade glenoide, ok? É menos comum, mas é possível. Se o seu paciente chega com uma lesão de Bancar associada a Hill-Sachs, não faça movimentos de abdução com rotação externa com ele, a chance do ombro dele sair do lugar é muito, muito grande. Bom, tratando-se de anatomia, né? Obviamente, o complexo articular do ombro ele vai ser formado por alguns ossos, sendo o húmero na sua porção mais proximal, a escápula, a clavícula e também o externo, porque a articulação externa clavicular também participa. Mas aqui falando do húmero proximalmente, inicialmente nós temos a cabeça humeral, que é muito importante, os tubérculos maior e menor, entre eles o sulco intertubercular, que é o local de passagem da região do cabo longo do bíceps.
Teremos aqui ainda uma região chamada de colo cirúrgico, ok? Aqui em cima um colo anatômico, aqui embaixo um colo cirúrgico. Por que o nome colo cirúrgico? Porque é muito comum de se ter fraturas proximais nesse colo, por isso chamado de colo cirúrgico. A região clavicular, onde nós temos a extremidade external para a articulação externa clavicular e a extremidade acromial para a articulação acromioclavicular. Um tubérculo conoide, isso é uma vista posterior, e ela, na sua porção mais medial, tem anteriormente uma face convexa e mais lateral, anteriormente, uma face côncava. Por baixo aqui, obviamente, nós teremos a presença do músculo subclávio, por exemplo. E aí nós temos a escápula, onde, numa vista posterior aqui, nós conseguimos ver a cavidade glenoide, a borda lateral, a borda medial, a borda superior, o ângulo superior e inferior, a espinha da escápula com a sua projeção e o seu alargamento formando o acrômio e o processo coronoide, que vai ser uma região mais anterior. Obviamente, aqui a fossa supraespinhal, a fossa infraespinhal e, anteriormente, é possível de ver a fossa subescapular, ok? Aqui nós vemos o processo coronoide. Coracoide, perdão. Bom, tudo isso vai formar um complexo articular do ombro, onde nós temos as articulações pertencentes a esse complexo. A articulação externo-clavicular, a articulação escápulo-torácica, que é uma articulação chamada de falsa, porque eu não tenho cápsula articular, não tenho ligamentos em específico, a escápula ela depende ali de sinergismo muscular para ter estabilidade e movimentação. A articulação acromioclavicular e a articulação glenomeral, ok? Dentre todas essas quatro articulações, o paciente geralmente ele reclama e ele apresenta mais sintomas, obviamente, na articulação glenomeral. Mas entendam, para que eu tenha um bom movimento de todo o meu ombro, todo o meu complexo articular, todas essas articulações devem trabalhar. Inclusive, eu tenho que ter uma boa mobilidade costal, eu preciso ter uma boa mobilidade de torácica, mas quem reclama na maioria das vezes é a glenomeral, porque é a articulação mais móvel do corpo. Por quê? Nós temos uma cavidade glenoide pequena para uma cabeça humeral muito grande. Isso é o preço que se paga por conta da necessidade de mobilidade dessa região. Obviamente que nós temos um labrum glenoidal que tenta aumentar essa coaptação articular, porém, como a gente precisa de muita mobilidade, eu não posso ter uma articulação como, por exemplo, a femoroacetabular, onde eu tenho uma ótima coaptação, porque isso limita a amplitude. Aqui no ombro, sendo a articulação mais móvel do corpo, eu preciso de liberdade de movimento, mas ao mesmo tempo essa região fica muito mais propensa às luxações, às lesões em si, porque eu dependo muito de estabilidade muscular, por isso que o ombro acaba sofrendo muito. Eu tenho, obviamente, um sistema ligamentar para me ajudar aqui, e fala assim em morfologia que o ligamento ele vai ligar osso no osso com função de estabilidade articular, mas nós temos alguns ligamentos aqui, por exemplo, ó. Eu tenho um ligamento transverso superior que fica aqui acima da incisura escapular, que ele está ligando simplesmente uma borda da outra da incisura, escápula na escápula. Esse ligamento, por exemplo, está aqui para proteger estruturas importantes que vão passar por aqui que eu vou falar mais à frente. O ligamento coracoacromial também, é o processo coracoide da escápula, o acrômio da própria escápula. Então, na verdade, não estabiliza articulação nenhuma, ele está aqui para proteger. Então, isso daqui é o aumento do teto do espaço subacromial. Então, esse ligamento serve para proteção contra choques mecânicos nas estruturas, como a bursa subacromial e o tendão do supra. Tenho aqui outros ligamentos como o trapezoide e o conoide que vão fazer, né, vão formar os ligamentos chamados de coracoclaviculares, que ajudam na estabilização principalmente da articulação acromioclavicular, mas que também a mecânica da acromioclavicular depende muito da tensão desses ligamentos proveniente da mobilidade escapular. Então, a acromioclavicular se movimenta nos seus processos de deslizamento em adaptação à escápula por meio da tensão desses ligamentos aqui coracoclaviculares, ok? Tem outros ligamentos como o coracomeral, processo de estabilidade glenomeral, muito importante. O ligamento transverso aqui, ó, para estabilizar no sulco intertubercular a região do cabo longo do bíceps. E aqui eu vou ter um ligamento importante chamado de ligamento glenomeral, também chamado de ligamento em Z, que está encapsulado, que eu vou mostrar aqui que é mais didático. Z, por conta dos feixes superior, médio e inferior, formarem a possibilidade de uma visão de um V, obviamente, ok? De um Z, perdão. Aqui, continuando no sistema ligamentar, a gente vê, tirando a cabeça humeral numa vista lateral, a cavidade glenoide, o labrum glenoidal e o cabo longo do bíceps aqui saindo dessa região. E a gente vê que realmente ela é pequena, mas
Com os músculos do manguito principalmente, eu formo uma rede de apoio de estabilidade muito grande, sendo o supra na porção mais superior, o infra e o redondo menor na porção mais posterior e o subescapular mais anteriormente. Obviamente que tudo isso junto com a cápsula articular, mas o manguito rotador aqui mostra toda a sua potência de coaptação, de tração da cabeça humeral em relação à cavidade glenoide para o processo de estabilidade. É claro que, quando a gente pensa em função do manguito, o subescapular faz rotação interna, o infra e o redondo menor, eles vão fazer rotação externa, o supra faz elevação nos primeiros 30 graus, tudo bem, mas a função mais importante, ela é a tônica, ok? Continuando na articulação externa clavicular, nós temos alguns ligamentos aqui, como o costoclavicular, para que auxilia nessa estabilidade e também auxilia na estabilidade da primeira costela, se inserindo aqui na região do manúbrio. Ligamento externo clavicular anterior, que é um reforço da cápsula articular desta região anteriormente, consequentemente eu vou ter um posterior também, e um ligamento interclavicular, que vai conectar uma clavícula à outra. Ele passa bem aqui sobre a incisura jugular, ou também algumas nomenclaturas chamadas de fúrcula external, que é esse buraquinho mais superior do manúbrio. Considerando a questão muscular, obviamente, nós temos músculos anteriores importantíssimos, né, como o peitoral menor, que vai trabalhar nos processos de mobilidade da escápula, peitoral maior, que tem inserção direta na região do úmero e vai trabalhar nos processos de adução horizontal, obviamente, dependendo dos feixes, né, como ele tem seus feixes claviculares externais e costais, dependendo da ativação dos feixes, ele trabalha em uma angulação. Eu tenho a presença do deltoide, que é muito, muito importante, muito, muito falado quando se fala de ombro. E aqui eu tenho também a representação do manguito, com a presença do infraespinhal, do supraespinhal. Eu tenho aqui o redondo menor e aí o subescapular estaria anteriormente, né, nessa fossa, chegando aqui sendo um rotador interno. E posteriormente ainda tem o redondo maior. Juntamente com o latíssimo do dorso, o redondo maior vai fazer os movimentos de extensão, de adução e de rotação interna do ombro, juntamente com o latíssimo do dorso, ok? Então, basicamente, essas são as estruturas musculares que estão aqui. Claro que com suas respectivas inserções, né? Aqui supra ou infra, com inserções importantíssimas na região de tubérculo maior. Nós temos anteriormente o subtubérculo menor e por aí vai, ok? Nós temos o trapézio presente nessa região posterior, chamado de trapézio superior, médio e inferior, numa nomenclatura um pouco mais antiga, porém falamos de trapézio descendente, transverso e ascendente, numa nomenclatura um pouco mais atualizada. E muitos pacientes que chegam com diagnósticos de patologias de ombro reclamam de dor na região do trapézio de trapézio superior, né, ou descendente, ou interescapular, que é pertencente aí à região topográfica do trapézio transverso. Por que que é importante da gente falar isso? É importante porque já é dito em artigos que quando os pacientes têm lesões de ombro, porém, a dor, a principal dor, a principal queixa, seja a dor na região do trapézio ou interescapular, esse paciente não tem uma grande indicação cirúrgica para aquela questão de problema anatomopatológico do ombro. Por quê? Não quer dizer que essa dor não possa ter a ver com os problemas que o paciente possa vir aqui, ter aqui para ter dor, mas corrigir cirurgicamente as lesões de manguito, por exemplo, tendem a não ter tanta melhora nas dores do trapézio, porque isso está mais relacionado a déficits de sinergismo muscular. Então a gente está falando de anatomia, mas uma anatomia com um olhar um pouco mais clínico aqui. Temos outros músculos acessórios aí, né, dessa região de cervical. Considerando a esternoclavicular, o ECOM é muito importante, né, o esternocleidomastoide com suas duas cabeças saindo lá da região do processo mastoide do osso temporal. Aqui a chegada do trapézio descendente, que dá para ver aqui também os escalenos, e o elevador da escápula descendo aqui, que é um músculo de suma importância que por vezes a gente esquece dele. Tem muito paciente que tem dor no elevador da escápula, a gente fica pensando que é trapézio superior, então a gente tem que se atentar muito bem com isso também. Tratando-se do manguito, né? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque a gente acha que é mais importante a função tônica ou fásica do manguito, né? Como função fásica, a gente vê ali o subescapular como rotador interno, o supra como fazendo processo de elevação, principalmente no plano escapular, o infra e o redondo menor como rotadores externos. Funções fásicas, movimentos do ombro, né? De elevação, rotação interna, rotação externa. É importante mesmo a função fásica dessas estruturas, porém, a maior importância do manguito rotador está na sua função
tônica de estabilidade da cabeça humeral nos processos de mobilidade, principalmente de elevação. Quando o deltoide puxa a cabeça do húmero para cima, é função do manguito manter ela para baixo. Tratando-se de uma articulação côncava convexa, acontece isso. Rotação no mesmo, na mesma direção do macromovimento, com deslizamento em direção contrária. Esse deslizamento em direção contrária depende aqui também de uma boa ativação de manguito. Então, como a função tônica do manguito ela é mais importante do que a fásica, no processo de reabilitação do paciente com síndrome de impacto do ombro, por exemplo, é muito importante que a gente não fique trabalhando só de forma fásica os músculos do manguito. Então, não é legal que o paciente fique fazendo só rotação interna e externa de maneira isolada, porque isso, trabalhando a função fásica, não quer dizer que a ativação tônica dele vai ser boa no movimento mais amplo. Então, eu tenho que criar estratégias para que o meu paciente ative o manguito durante outros movimentos, enquanto faz outros movimentos. A gente sempre tem que pensar nisso. Se a função mais importante é a tônica, eu tenho que trabalhar de forma tônica no meu tratamento também. Aqui, como relações nervosas importantes, né, a gente consegue ver aqui, ó, passando lá pela incisura escapular, por baixo do ligamento transverso superior, a gente tem a passagem do nervo e da artéria supraescapular. Esse nervo é de suma importância, proveniente do plexo braquial, obviamente, considerando questões relacionadas ao sistema nervoso, né, de inervação, ao plexo braquial, ele é o cara do ombro. A gente pode até citar as raízes de C5 e C6, o nervo supraescapular, por exemplo, é de raiz de C5 e C6. Ele inerva o supraespinhal, o infraespinhal e a cápsula articular da glândula humeral. Muito importante chegando por aqui. E aqui a gente consegue ver ainda, ó, nessa região triangular, a passagem do nervo radial muito próximo aqui. Aqui ainda é uma outra inervação, e aqui a região do nervo radial passando nessa fossa triangular de suma importância. Aqui uma outra representação que a gente tem do nervo supraescapular, passando aqui ó, pela incisura escapular, abaixo do ligamento transverso superior. Obviamente aqui o supra está seccionado, o infra está seccionado, porém o redondo menor e o redondo maior estão preservados junto com as cabeças do tríceps, ok? A gente não pode esquecer em relação às questões metaméricas, né? Quais são os níveis que inervam a pele dessa região, os músculos dessa região. Se eu quiser ter um trabalho completo com o meu paciente que tem uma dor na região do ombro, eu preciso saber de dermato, eu preciso saber fazer teste de miótomo para ter a certeza de descartar de que essa dor, essa instabilidade, esse déficit de ativação não vem da região cervical. Isso a gente não pode deixar passar. Tenho que lembrar do sistema vascular, tenho que saber que eu tenho toda uma ramificação, por exemplo, que vai me levar até a subclávia, que vai me levar até uma artéria chamada axilar, e é dessa artéria axilar vão sair artérias circunflexas que vão abraçar a região do meu complexo do ombro, na verdade, a região da minha glândula humeral. Qual que é a passagem disso? Se eu estou falando de subclave, eu estou falando de espaço subclave. Então, será que a primeira costela é um ponto de crush importante? Aí a gente começa a pensar nas síndromes do desfiladeiro torácico, os déficits de irrigação, e aqui a representação das artérias circunflexas para vocês, e bem como os déficits de drenagem também que podem se acontecer nesta região, dificultando e tornando congestas as regiões de fossa axilar. Tem muitos pacientes que têm dor na região de fossa axilar, e a gente tem que saber muito bem como trabalhar isso. Basicamente, quando se fala de ombro, a gente não pode esquecer que a gente está falando de um sistema vascular e neural muito importante, de uma articulação que tem uma biomecânica muito complexa, que merece um vídeo à parte, e que tem vários tipos de lesões em específico que são muito comuns na clínica. Então, o passo a passo para estudar um ombro ele tem que ser, né, voltado aí por questão de anatomia óssea, anatomia ligamentar, muscular, inervação, vascularização, biomecânica, patologias, para a gente conseguir entender e criar estratégias que sejam eficazes para os tratamentos dos nossos pacientes. Em breve, mais vídeos sobre a biomecânica do complexo articular do ombro, patologias, indicações cirúrgicas e reabilitações pós-operatórias.